Sejam bem-vindos a mais um episódio do Oriz Educacional. Hoje eu estou aqui com o Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. Tudo bem? Pedro é responsável pela gestão de investimentos aqui na Asset da Oriz. E hoje a gente vai falar sobre ativos de renda fixa não isentos de imposto de renda. Bom, a gente vai falar hoje um pouco dos títulos do Tesouro Direto, das emissões bancárias e ETF com foco em renda fixa. Começando pelos títulos do Tesouro Direto, esse é um mecanismo que o governo financia a sua dívida e como o risco de crédito é o próprio governo federal, a gente diz que esses títulos têm o risco de crédito virtualmente zero, que é a chance do governo não te repagar dessa compra que você fez. Como indexadores, a gente tem basicamente a Selic e o IPCA, e a tributação segue a tabela regressiva. Falando dos tipos de títulos, a gente tem os títulos pós-fixado, pré-fixados e híbridos. Os títulos pós-fixados são títulos que você não sabe o valor dele no vencimento. Por quê? Porque ele está indexado a um índice que você só sabe o valor dele no futuro, como o IPCA ou a Selic. Os títulos pré-fixados são títulos que você conhece o valor dele no vencimento e quando você compra ele, você contrata uma taxa que, se carregada até o vencimento, vai ser a sua taxa efetiva. E por fim, a gente tem os títulos híbridos, que é uma combinação dos pós-fixados com pré-fixados. Falando dos títulos propriamente dito, começando pelo título pré-fixado, a gente tem a LTN. A LTN ela segue a curva futura do DI no mercado institucional. E a gente também tem o título NTNF, que é basicamente semelhante com a LTN, mas tem pagamento de juros semestrais. Como título pós-fixado, a gente tem o Tesouro Selic, que é a famosa LFT. Esse título ele é bastante usado como reserva de emergência, porque como ele é pós-fixado à taxa Selic, ele possui uma volatilidade muito baixa. Então, caso seja necessário você resgatar antes do prazo de vencimento, você vai ter que pagar um prêmio bem menor em relação a outros títulos. Falando agora dos títulos híbridos, que são títulos um pouco mais complexos do Tesouro, porque ele tem uma parte pós e uma parte pré. A gente tem a NTNB, que é o Tesouro IPCA+, ela é pós-fixada em IPCA e pré-fixada em juro real. Então, ela te protege em caso de aumento da inflação, enquanto você ganha um juro real. A gente tem dois tipos aqui, que é a NTNB principal e a NTNB com pagamento de cupom semestral. Falando da principal, você não recebe nenhum fluxo de pagamento e no vencimento você recebe todo o montante do título. E no caso da NTNB com pagamento de juro, você possui juros semestrais e o funcionamento é muito semelhante à NTNB principal. Mais recentemente, o governo lançou outros dois títulos com foco em previdência e com foco em educação. O primeiro deles é o Tesouro Renda Mais, ele é um título com foco previdenciário. O mecanismo dele é muito semelhante à NTNB, a diferença é o fluxo de pagamento. Como é que ele funciona? No vencimento do título, você começa a receber por um prazo de 20 anos, ou seja, o título vence mensalmente e você recebe por 20 anos o mesmo valor até zerar o valor do título. E também tem o título Tesouro Educa Mais, que é com foco em financiamento da educação, que é muito semelhante ao Renda Mais, só que o prazo de pagamento dele é mais curto. Ou seja, no vencimento do título você vai receber fluxos mensais por 5 anos, que é basicamente o tempo médio de uma graduação no Brasil. Perfeito, Pedro. Obrigada pela explicação. A gente passa agora para o segundo tópico, que ele vai falar um pouquinho sobre emissões bancárias. Emissões bancárias, da mesma forma que os títulos públicos são uma forma de financiar a dívida do governo, emissões bancárias são uma forma de gestão de passivo e funding para instituições financeiras, né? Falando de maneira mais simples, ele pega o seu dinheiro, faz empréstimos para outras pessoas e te paga um juro como remuneração para isso. Os principais títulos aqui são os CDBs, as LCIs e LCAs, que a gente falou no episódio anterior, que são para incentivo de crédito imobiliário e do agronegócio. E a gente tem as letras financeiras, que essas são geralmente emitidas com maiores prazos. Uma grande vantagem desses tipos de títulos é que eles são cobertos pelo FGC, né, pelo Fundo Garantidor de Crédito. E como que isso funciona? Em caso do não pagamento da dívida pela parte da instituição financeira, você é reembolsado e até 250 mil por CPF ou CNPJ por emissor, limitado a R$1 milhão no prazo de 4 anos. E Pedro, todos esses títulos são cobertos pelo FGC? Esse é um ponto bastante importante, porque as LFs, as letras financeiras, não são cobertas pelo FGC, então você precisa ficar bastante esperto na hora de fazer seu investimento, porque em caso de não pagamento, esse não está coberto. Tá. Seguindo aqui como vantagem desses títulos, as LCAs e LCIs, eles são isentos de IR para pessoa física, tá?
Por outro lado, as desvantagens e risco desses títulos caso você não consiga levar esse título até o vencimento, você precisa da liquidez antes, muito provavelmente você vai ter que pagar um prêmio relativamente alto no mercado secundário. Tem um risco de mercado embutido nesse título, porque ele não é muito negociado, principalmente para pessoa física. Além disso, tem um risco de crédito inerente da instituição financeira, principalmente instituições financeiras menores, porque elas não possuem um balanço, uma estrutura de capital tão sólida quanto bancos maiores. E por fim, um ponto de atenção também, que é do próprio FGC, caso você faça um investimento de até R$250 mil, o valor do juro acruado, ele vai aumentar o seu capital investido, né? Você está ganhando esse juro. Só que o FGC, ele só cobra até R$250 mil. Então, no caso do não pagamento, você receberia só o seu principal. Então, você precisa ficar esperto na concentração, tá, incluindo a compra e os juros, no limite do FGC. Certo. E por fim, como eu já comentei, uma vantagem, a LCI e a LCA são isentos para pessoa física, e os CDBs e as LFs, elas seguem a tabela regressiva de imposto de renda. Indo agora para o terceiro e último tópico, a gente vai falar sobre ETF de renda fixa. ETF, ele é um fundo que ele é negociado em bolsa, que ele segue um índice de referência, tá? Como que pode ser esse índice, focando em renda fixa? Pode ser um índice de juro real, como o IMAB, pode ser uma cesta de debêntures isentas, ou uma cesta de debêntures institucionais, e a gestão é passiva, ou seja, esse ETF, ele busca seguir o seu índice de referência. Qual que é a grande vantagem do ETF, né? Quando você vai comprar um título de renda fixa, você tem que desembolsar um valor alto, relativamente alto para comprar um título, pela própria estrutura do título, do valor mínimo de investimento nele. No caso do investimento em ETF, você vai comprar uma cota em bolsa e você já está investindo em toda a diversificação do índice com um valor muito menor do que se você fosse diversificar em todos os títulos de renda fixa que estão lá presentes, né? Outro ponto bastante interessante é a liquidez, porque como ele é negociado em bolsa, você compra hoje, você já consegue vender amanhã, e a liquidez é muito mais rápida do que comparável a um título de renda fixa puro. Outra coisa, a transparência. Esses índices que o ETF tem lastro, ele tem que ser divulgado e você consegue acompanhar e verificar se ele está sendo apurado de maneira correta. Outro ponto são as baixas taxas dos fundos de ETF comparado aos fundos de gestão ativas, as taxas de administração. E por fim, que eu acho que é uma facilidade, os ETFs de renda fixa, eles possuem imposto retido na fonte. Então, você não tem o trabalho de aferir o imposto que deveria ser pago. E por fim, embora seja uma vantagem a negociação em bolsa, existe a desvantagem que no momento da compra você está sujeito ao spread de compra e venda, ou seja, tem uma pessoa querendo vender no preço, outra querendo comprar em outro preço, e se você quiser fazer essa negociação ao mercado, você precisa agredir outra ponta e você geralmente paga um prêmio. Esse prêmio está associado principalmente à liquidez do papel, mas de maneira geral não é muito alto. E por fim, a tributação dos ETFs também segue a tabela regressiva. Perfeito. Muito obrigada pela explicação, Obrigado. Pedro. E o próximo episódio, que é o episódio 8, a gente vai falar sobre veículos de renda fixa. Até a próxima!